Tribuna Livre, voltamos para o terceiro bloco com a palavra Nilson Mourão. Eu gostaria de retomar uma questão que o Narciso colocou. O que é que nós vamos fazer? Como nós consideramos em tese que o governo Temer é ilegítimo, é usurpador, nós vamos esgotar todas as possibilidades do mundo jurídico. Já entramos com mandato de segurança, nós vamos provocar agora o Supremo Tribunal Federal, corretamente. Os ministros do Supremo vão ser levados a debater esse problema, porque até agora eles lavaram as mãos. Um fato de uma presidente da República perder o mandato. Eles estão lá, doutor Lewandowski estava lá conduzindo o debate, mas... Magistrado, né? Magistrado. Agora eles vão ser obrigados a se debruçar sobre essas questões. Houve ou não houve crime? Eles vão ter que decidir isso. Se houve, se não houve. Aí é bom que o ministro se posicione sobre isso, com decisões já tomadas, inclusive, no âmbito da Justiça Federal, que mandou arquivar aquele problema, se era empréstimo ou não. Permita-me um ligeiro comentário sobre isso. Só um instantinho, Narciso. E vai entrar para a história, a posição do Supremo. Em seguida, Astério, nós vamos para os organismos internacionais. Nós vamos para a Raia. O Temer reclamou, né? Ele pode estribuchar, mas nós vamos para todas as instâncias internacionais debater o problema. Nós vamos forçar esse debate, essa discussão. E depois, é claro, nós vamos fazer oposição clara e aberta a esse governo por tudo aquilo que o Cibá já colocou. Mas diga, Osmir. Não, eu acho que a única coisa correta que você falou aí... Não, peraí, só isso, rapaz? É fazer oposição clara. Acho que é o papel que cabe a vocês. Primeiro, que quem julga o presidente da República não é Supremo. O foro adequado é o Senado Federal. Em tese, irrecorrível. O problema todo é que criaram uma bagunça na votação, e aí sim cabe. E aí sim caberia, que é você fatiar o artigo 52 em duas perguntas. Ao senador Carlos Cunha Lima, só te interrompendo, Osmir, disse que, como ele é jurista também, ele disse o seguinte: a oposição não vai recorrer, porque da mesma maneira que a oposição poderia recorrer questionando os direitos políticos dela, não ter perdido, eles poderiam recorrer também a anular a votação. Mas se não tivesse... vai recorrer. Não, o PSDB agora, quando eu subia para cá, o PSDB numa reunião, em razão do PT ter entrado com ação contra o processo na sua totalidade, eles agora vão também recorrer contra aquilo. Agora, mas tudo bem, a aprovação do destaque. Isso, né? Exatamente. O que Mas acontece... o Senado não é soberano, rapaz. O Senado é soberano. Acabou de dizer que era soberano. Não, mas cometeu Foi o que o Carlos Cunha Lima disse. O Senado grave é soberano, equívoco. tem que ser mantido. Um grave equívoco. Esse aí sim eu acho complicadíssimo. E esse negócio de recorrer às entidades internacionais e como marketing, eu acho que é correto. Marketing não. Marketing. Mas fora isso, o país é soberano, é um país democrata. Olha o que está acontecendo com o presidente Lula. Soberano. Perseguido. E que tem como Osmir, julgar. olha o que acontece com o presidente Lula. Perseguido, abertamente perseguido, impedindo o acesso aos inquéritos para organizar a sua defesa, fazendo, através do doutor Moro, patifarias. É claro que não tem clima no Brasil para o Lula recorrer. Então você está afirmando... Ele foi para a ONU. E eu gostaria que o telespectador prestasse atenção na gravidade que você está afirmando. Você está dizendo que o Brasil está sob uma ditadura da toga. Também. É isso? Também. Tá bom. Também. Não, e mais que isso. Agora, vamos lembrar que é mais que isso. Tudo que acontece na Corte Maior e na chamada Congresso Nacional vai servir de jurisprudência para o restante do país. Nós não estamos numa ilha fechada. Portanto, é bom saber, senhores prefeitos, todos do Brasil, que a Câmara agora, porque não vai com a cara do seu prefeito, vai criar um inferno astral em cima dele daqui para frente. Mas você concorda com o deputado Nilson Mourão que também o Brasil está vivendo uma ditadura da toga? Está posto. O senhor Sérgio Moro, eu não tenho problema nenhum em dizer. Tem lado... Assumiu posição de lado político-partidária. Portanto, é ditadura da toga, sim. Se não é 100%, mas foi tem fazer fórum de campanha em decisão. São Paulo por o empresário Dória, rapaz, que vai ser o lanterninha das eleições de São Paulo.
Ô, deputado. Né? Deputado, Foi ou não foi? Não sei, estou só ouvindo. deputado Simão Eu entrei, Eu não tava lá, não vi. eu entrei no Congresso Nacional no Baixo Clero e saí no Baixo Clero. Na melhor das hipóteses, entrei no Baixo Clero e saí no Maço Sacristão. Foi, Não concordo com esse negócio de baixo clero. Eu acho isso uma chincalha, um parlamentar que representa um Estado pequeno. Machado, já não chegou lá nem no Baixo Clero, na Câmara, que já tinha uma experiência do Senado e você fez parte do cardinalato da Câmara. Dos cardeais. Dos cardeais da Câmara, foi líder Foi do líder governo. do PT. Foi cardeal, incorporado. E você conhece o caráter dos nossos parlamentares hoje. A base da Dilma, nominalmente, era constituída de quase 400 parlamentares. Na chamada geral era. Hoje, a suposta base do Temer é constituída dos 400 parlamentares. Também. Isso. Só muda, porque aqui saiu 2 ou 3 partidos para cá, 2 ou 3 partidos para lá. Mas, quer dizer, o grosso... Aí eu lhe pergunto, o presidente Temer, ontem, antes de embarcar para o Japão... Para a China. Para a China. Vai para a China. Vai para a China. Aí ele pronunciou a seguinte frase: no meu governo, quem for governo tem que votar no governo. Ele vai conseguir isso? Eu vou dizer a mesma coisa agora aqui quando o Osmi me provocou, dizendo que a Dilma perdeu governabilidade porque foi inábil. Essa tese dele deve durar enquanto dura o namoro. Enquanto dura, a lua de mel. Namoro de marinheiro, né? Namoro de marinheiro. Navio apitou, não é bem assim. Então isso, vamos imaginar que daqui para dezembro, ele está chegando, tem muita conversa para rolar. Mas o pragmatismo que levou a estes 300, e eu esqueci o número agora, de deputados, mais os 61 senadores tomar esta decisão para cá, são os mesmos que não terão nenhuma preocupação em tomar qualquer decisão daqui para frente. Não, nenhum escrúpulo. Nenhum escrúpulo, essa é a palavra. Portanto, o Michel Temer deve essa cadeira a tanta gente, mas a tanta gente que eu acho que ele não tem como pagar essa conta, Narciso. Ele não vai pagar essa conta, ele não tem como. Uma Janaína Pascoal, no dia que concluiu a votação, chega e se dirige a Michel Temer dizendo: o senhor me deve muito. Janaína Pascoal. Quem é Janaína Pascoal para dizer isso, Osmi? Então, o Michel Temer sabe que está, como é que chama assim, encurralado. Mas aí, ele que aproveitando que você está dizendo, Nilson, e para vocês não acharem que eu fui tão cruel com a ex-presidente Dilma, eu estava vendo aqui, Narciso, o presidente Sarney, precisou de apenas 3 partidos para ter maioria. PMDB, PFL, o PSDB. Pois é, 3 partidos. Tinha maioria. O Fernando Henrique Cardoso... 3 partidos. 3 ou 4, Narciso, se não me engano. 3 também. Precisou. Era PMDB, PFL e PSB. A Dilma, como o Temer, estão precisando de 20 ou mais partidos. Isso não dá certo. Isso não pode dar certo. Não há sistema que aguente depender de 20 partidos políticos com lideranças aos seus pés, pedindo muitas vezes coisas não republicanas. Passei a manhã todinha explicando isso para ele, ele aprendeu direitinho. Tem mais de 32 partidos do Brasil. Tu não acredita na Constituição? Agora, na Câmara disso, tem hoje 28 partidos com assento. 28. Tem 32 Se registrados. for colocar um líder para falar por 1 minuto, nós passamos 30 minutos até cada líder dizer bom dia. Então, o que é que ocorreu? Então, é impossível, porque as bancadas não têm mais líder. Narciso, acabou os líderes. Você não consegue fazer reunião de bancada. É 2, 3 partidos que tem comando de bancada. Eu mesmo, na minha bancada, tive extremas dificuldades de fechar a posição, e você sabe daquelas 2 medidas provisórias do início de 2015. Eu não consegui fechar a posição de bancada, mesmo dizendo: Rui Falcão, você tem que vir aqui para me ajudar.
mesmo dizendo, Lula, dá um telefonema aí que eu preciso fechar a questão, é posição de partido, é decisão partidária. E não consegui juntar. Mas os meus companheiros de bancada era pela disputa da causa que estava lá. Mas nós estamos dizendo é que não tem, Astério, na Câmara Federal mais líder de bancada, é uma falácia. Líder de bancada não comanda suas bancadas. Portanto, cada deputado é uma instituição. Se o Senado já era pela força da natureza, que é voto majoritário, imagine hoje na Câmara. Então, nem Dilma governou e nem Michel Temer, nem ninguém vai Foi governar. um erro não ter apoiado o PT, ter competido com o Eduardo Cunha pela presidência da Câmara? O Palácio poderia ter apoiado? Eu vou falar pelo partido, eu vou falar por mim. Eu acho um erro e trabalhei contra. Fiz o que pude para não ter aquilo. Parece que começou o problema. Né? Não, agravou, bem rapidamente. O Eduardo Cunha era vice-líder do PMDB, mas ele já tinha uma articulação muito grande. E ele, como vice-líder do PMDB, ele elegeu o líder do governo para destruí-lo. E eu acho que conseguiu. Um primeiro e o segundo. Quando ele virou líder do PMDB, aí ele liquidou de vez, para depois virar presidente da Câmara. Foi um enfrentamento cruel. Mas eu gostaria de ouvir o Nilson sobre essa questão dessa quantidade absurda de partido que um presidente da República precisa ter para se sustentar. Osmir, eu vou te responder. O presidencialismo de coalizão esgotou. Funcionou em parte, hoje está esgotado, não tem quem governe. Isso eu concordo. A Dilma foi vítima disso, estou de acordo com você. E o Temer, eu não sou adivinho, nem profeta, mas ele não vai aguentar 30 dias sem esteja na mesa o toma lá da cá. As votações que ocorreram na Câmara e no Senado vai ser na base do toma lá da cá. Já está ocorrendo. E já vai pipocar bancadas, interesses contrariados, etc, etc. Esses 400 votos vão virar pó. A solução é a reforma política? Reforma política radical no Brasil, Deputado, com uma constituinte específica para isso. Pode acontecer depois das eleições? As pessoas que se elegerem exclusivamente para dizer o que é que nós queremos Essa foi uma frase feliz da presidente Dilma. Ela, né? Sim, na hora que ela propôs o deputado, um congresso constituinte exclusivo para a reforma política. Só precisava fazer essa reforma. Isso, só para fazer isso. Com a reforma política faria os demais. Os deputados que estão lá e os senadores que estão no mandato jamais farão a reforma política à altura, jamais. Num Congresso Constituinte? O deputado Cibá Machado. Congresso Constituinte. Deputado Cibá Mas se Machado. tivesse sido aprovado. Mas não vai, não aprova. Deputado Cibá Machado. Xuxo disse a seguinte frase. Quem? Xuxo. O Índio Xuxo. Do tempo dele. Aí já. Mostrando a diferença entre o político e o estadista. O político pensa nas próximas eleições e o estadista nas próximas gerações. O Brasil está acontecendo, nestas eleições daqui, que vai acontecer daqui a 30 dias, um fenômeno interessante. As eleições de 2018 chegaram antes das de 2016. É claro. Que coisa! Pegaram o calendário gregoriano e disseram, não, agora... Anteciparam. A disputa na eleição de São Paulo, porque nós aqui do Acre, na nossa humildade, mas tinha um jornalista que disse que nós éramos tinhosos, nós queremos dar exemplo para o Brasil. Mas a gente tem que conhecer que São Paulo dá mais exemplo para o Brasil do que nós. Mas muitas vezes negativo. A eleição de São Paulo é um caso absolutamente depravante da política brasileira. É o retrato fiel. A chapa Marta Suplicy e Matarazzo é o encontro de dois adversários de 30 anos, um ex-PSDBista com um ex-petista. Com um ex-petista. Ele sempre cita esse exemplo aqui. Entendeu? E o Zé Serra, presidenciável, em 2018, candidato a presidente da República, não apoia o candidato do partido dele, que é o João Dória, porque não quer fortalecer a candidatura de Geraldo Alckmin. Então, nós estamos vendo que hoje as brigas, as safadezas, o termo é as safadezas, agora é interna dentro dos mesmos partidos. Esse sistema não... Mas eu tenho uma pergunta para fazer sobre isso para você. Se eu souber, respondo. Não sabe. Você é um parlamentar. Chegamos ao final. Eu sei, só é rápido. O Rodrigo Maia, presidente lá da Câmara,
o Renan Calheiro, presidente do Senado, disseram o seguinte, e o presidente Michel Temer, todos disseram o seguinte, primeira reforma que vamos fazer agora é a política. Você acredita, como deputado, você acredita nisso? Não acredito. Não acredito, porque qualquer reforma política passa por este Congresso, que é tudo que nós acabamos de conversar. Então, como é que um congressista desses que nós acabamos de conversar vai pôr em risco a volta dele em 2018? Então, esqueça, não vai ter. Não vai ter isso, não tem Assembleia Constituinte específica, não vai ter Não nada. tem proibição de coligações? Não tem nada, não passa. Não passa consulta nada. o PT isso? O interesse do PT? Não, eu estou falando o seguinte, tem os nossos interesses. Gostaria de que tudo isso acontecesse, Osmir. Mas Até o que eu estou te falando é que com aquele Congresso que está lá não passa nada. Mas se juntar... Aí, E até te digo, se for mexer agora, é até melhor que não mexa, porque pode piorar as coisas. Se juntar PSDB, PT, PMDB, DEM, PP, pronto, só vou ficar aqui em 5. PPS, que acompanha. Esses 5 partidos não fazem a reforma? E com base em qual concertação? Esse é que é o Não, problema. esses conceitos de, Narciso, proibição de coligações, causa de barreira, interessa esses 5 partidos, cara. Interessa esses 5 partidos. Eu fiquei 12 anos no Congresso. Sim, 12 anos. sei disso. Todo ano tem 2 reformas que são pautadas como as mais importantes, Carnaval. as estruturantes, etc. Reforma tributária, reforma política. Nunca vi. Eu também. Chegamos Você ao passou final do por isso, você programa. também, né? Dá certo. Tem que ter uma constituinte exclusiva para aquilo, faz só aquilo. Eu também vi isso. Sempre a discussão é essa, né? Chegamos ao final do programa. Muito obrigado pela audiência. Nilson, deputado Nilson, muito obrigado pela sua vinda aqui. Eu que agradeço mais uma vez por ter participado desse debate. É um debate plural e, portanto, democrático. Muito obrigado. Deputado Cibá, muito obrigado também. Agradeço pelo tema. Eu acho que depois do que aconteceu essa semana, foi bem a calhar e muito obrigado de ter me convidado aqui. Para a gente encerrar o programa, como estamos fazendo toda sexta-feira e sábado, que o programa vai ao ar em horário nobre na sexta e no sábado, a gente encerra com uma frase, um pensamento, uma palavra. Eu acho que eu vou começar dessa vez pelo Narciso, que o Osmir reclamou, só começa por aqui. Então, em homenagem ao Estado Democrático de Direito, eu vou produzir aqui a seguinte frase. Os maus, os bons devem obedecer às leis más para que os maus não desobedeçam às leis boas. Entendeu? Tá fechado. Tá bom. Esse é de tua autoria, É, sim. Eu vou anotar, né? Foi boa, claro. Deputado Nilson. Dentro desse clima que foi debatido, todo o poder emana do povo. Ótimo. É o Nilson mesmo. Deputado Cibá. A soberania é uma conquista diária. Aí eu vou ler o artigo 5º da Constituição do meu país, que eu acredito. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. A minha frase para encerrar é uma do programa da Globo News, William Vac, que tinha um cientista político, não me lembro o nome, ele disse que reforma política no Brasil é como carnaval. Todo ano tem. Aí bateu com o que o deputado Nilson disse. É como carnaval, todo ano tem. Obrigado pela audiência, tenha uma boa noite e até a próxima semana.